Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde e Debate. Nós vamos falar hoje de um tema importante que saiu da parte administrativa, de uma parte interna de uma instituição ligada à saúde, para ganhar áreas muito importantes, um patamar muito importante, porque nunca se falou tanto em gestão na área da saúde. Receitas e custos assistenciais se tornaram temas de debate, para além desse dia a dia, dessa rotina de um estabelecimento, de um plano de saúde ou de uma cooperativa nessa área. Por isso, nós do podcast Saúde e Debate convidamos para este episódio o diretor administrativo e financeiro da Unimed Paraná, Alexandre Bley, para falar deste cenário e os desafios de 2025. Por isso, desde já, eu agradeço muito, Dr. Bley, por ter aceitado o nosso convite. Minha uma grande satisfação poder estar aí conversando aí com os seus ouvintes, Joyce, e estamos aqui à disposição para responder e para fazer aí uma troca de ideias nesse assunto que, concordo contigo, é extremamente relevante, né, para uma parcela significativa da população que se utiliza da saúde suplementar. Para começarmos o nosso bate-papo, como é que o senhor hoje classifica o cenário dos custos assistenciais, ainda mais com aumento cada vez mais dos custos? Isso é notório, né? Não precisa ser vivenciar todo dia a área para entender isso, né? E ainda mais com a necessidade das receitas estarem mais equilibradas, né? Como é que está sendo esse cenário hoje em dia de desafio para a área da saúde? E mais ou menos acompanha aquilo que a gente está verificando dentro da própria economia do país. Né? Saúde suplementar tem sido um processo econômico que a gente tem aí dentro do nosso país. Hoje, mais ou menos 70% das pessoas que têm plano de saúde têm meio de empresas. Então, toda vez que você tem uma dificuldade em relação ao aquecimento da economia, né, ao desenvolvimento da economia do país, você muitas vezes tem uma retração, né, até da própria atividade empresarial, e com isso reflete diretamente também na saúde suplementar, com o número de usuários, consequentemente, você também diminui a receita. Então, o que a gente verificou é uma certa estagnação dos números da saúde suplementar. Nós tivemos um aumento durante o processo pandêmico, né, onde as pessoas, até por tudo que representou a pandemia, né, uma situação aí de uma emergência de saúde, né, tudo que representou fez com que as pessoas buscassem alternativas ao sistema público, e nós tivemos um aumento do número de usuários, né, de beneficiários do plano de saúde. E depois isso se estabeleceu num patamar, né? Existe, claro, aquela ideia da segurança, a preocupação das pessoas com a segurança. Então, existem pesquisas que mostram que quase metade das famílias já se procuram refazer o seu orçamento dentro de casa, e dentro desse rearranjo orçamentário ainda querem manter o plano de saúde por uma questão de segurança. Então, acho que a pandemia trouxe esse senso de urgência. Mas, por outro lado, a pandemia ela trouxe uma escalada nos custos. Nós tivemos aí um problema sério com os insumos, né, toda a distribuição dos insumos relacionados aí ao atendimento em saúde. Em muitos momentos estava faltando luva, faltava coisas básicas e simples, porque existia toda uma logística, muita coisa que vinha da China. Então, houve toda uma modificação, né, e uma necessidade de adaptação, tanto que as cadeias produtivas estão se mobilizando no mundo, porque viram que a dependência de um ou outro país, isso dificultava internamente. Então, os países estão discutindo essas questões de cadeias produtivas. E na saúde foi igual, muita coisa que é dolarizada. Então, tudo isso fez com que houvesse um impacto maior, né, um aumento da demanda, uma oferta que não conseguia suprir essa demanda. A gente sabe que tudo isso impacta diretamente no custo. Então, nós tivemos um período mais complicado, ali especialmente 21, 22, pedaço de 23. Então, fim de 23 começou uma retomada. Ano passado, um censo um pouquinho mais
de equilíbrio, e é o que a gente espera para 2025, realmente uma retomada, um crescimento, do desenvolvimento dentro da saúde suplementar. Doutor Bley, e sobre a judicialização? Nós, em outras oportunidades, falamos sobre isso. E eu gostaria de perguntar desse cenário hoje, como está. Nós, recentemente, estamos aqui num período em que houve uma decisão de, por exemplo, prescrição de medicamentos por farmacêuticos, isso já mudou. Daqui a pouco vem uma outra decisão. É tão dinâmico, se o nosso dia já está nesse quesito também. Esse cenário impacta como dos custos, né, de que forma os custos assistenciais e a realidade hoje da área da saúde? Hoje o judiciário ele assumiu um papel, pessoalmente entendo como é devido, que é um papel praticamente de um gestor. Por que eu digo isso? Porque quando você vai avaliar o preço que você vai cobrar sobre um serviço, e isso serve para o plano de saúde, qualquer outro tipo de serviço, você tem um cálculo por trás, né? Então, a gente faz um cálculo chamado cálculo atuarial, onde nós vamos analisar, de acordo com aquele grupo, agrupamento de pessoas, digamos, de uma determinada empresa, né? Qual é a faixa etária, a questão do gênero, doenças pré-existentes. Então, você, analisando esses dados, você precifica. Precificando, isso ele vai, então, para, digamos assim, um portfólio que, no nosso caso, a Unimed coloca para o público, então, consumir e buscar um plano de saúde. Então, essa lógica do preço, ela não é aleatória. Ela tem um cálculo por trás, tem uma ciência por trás, desde frequência de uso, do custo médio, de quanto custa uma média, um valor de uma consulta, de uma cirurgia. Então, qual é a perspectiva de uma pessoa de X anos consumir uma cirurgia desse porte, daquele porte? Então, isso tudo é feito dentro de um cálculo, dentro do estudo. Então, isso é a forma com que as operadoras elas se posicionam no mercado para vender um plano. Quando você compra algo e isso é utilizado como base o rol da ANS, a ANS ela determina e tem um rol onde ela diz, olha, isso aqui é obrigatório que o plano de saúde cubra para os seus beneficiários. Então, a gente se utiliza do rol para poder fazer a precificação. E aí, se vem algo que está fora do rol, você quebra totalmente a lógica daquele preço e, consequentemente, você está pondo em risco o que a gente chama de mútuo. O que é isso? Então, você tem um grupo de pessoas que contribuem para um plano de saúde, alguns vão usar mais, outros vão usar menos, mas é exatamente esse equilíbrio entre os que usam pouco e os que usam muito que consegue manter um equilíbrio e manter sustentável o plano. Então, se hoje eu não estou usando o plano, eu fiz lá uma consulta, mas não fiz cirurgia, não tive nenhum problema de saúde, esta minha mensalidade está sendo utilizada para ajudar e auxiliar no pagamento de outras pessoas que estão com agravos maiores de saúde. Vai chegar um dia que eu, eventualmente, vou ter um agravo maior de saúde e outros vão ajudar a financiar o meu tratamento. Então, isso é um mútuo. Não é uma forma de repartição simples, onde, por exemplo, cada um contribui para uma poupancinha individual e, né, por exemplo, tem tratamentos que nós pagamos que passam da casa de 1 milhão para uma pessoa. Então, imagine o quanto essa pessoa teria que contribuir ou por quanto tempo para ela ter uma poupança só para ela. Então, não funcionaria. Então, o mútuo ele é importante porque ele ajuda a criar o equilíbrio. Então, toda vez que a gente tem algo que foge à lógica da precificação, pode fazer um desequilíbrio nesse mútuo. E faz com que lá na frente você tenha que trabalhar isso em forma de reajustes, e às vezes reajustes maiores do que aquilo que às vezes a pessoa tem até previsto nos seus orçamentos, algo nesse sentido. Então, a judicialização ela acaba impactando muito, inclusive na sustentabilidade do mútuo, mas principalmente, às vezes, até na continuidade das pessoas no plano de saúde. Por quê? Porque, por vezes, ela gera custos que não estariam sendo não só cobertos, mas não estariam dentro do cálculo atuarial, né? Mas, como uma ordem judicial, você tem que cumprir. Então, realmente, a judicialização hoje ela tem um impacto muito grande.
O que nós estamos vendo atualmente é que já existe uma racionalidade maior dentro do judiciário, né? Algo que a gente já não via há um tempo atrás, mas em últimas decisões a gente já tem percebido que os juízes já estão entendendo essa questão do mútuo e da sustentabilidade. Então, é algo que nos outros países isso já é regra, né? Mas que aqui no Brasil as coisas eu entendo que estão caminhando. Ainda passos bem lentos, mas estão caminhando. Aqui neste episódio do podcast Saúde e Debate, eu estou conversando com o diretor administrativo e financeiro da Unimed Paraná, doutor Alexandre Bley, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar desse cenário econômico. E além de interessar profissionais da área, interessa a todos nós que somos, né, participantes também desse ecossistema, não é, doutor Bley? Seja pelo usuário, seja como cooperado, seja, enfim, como profissional de saúde, todo mundo está conectado nesse ambiente, vamos dizer assim. A Unimed Paraná, por ser tão representativa, e não só no estado em si, mas de maneira geral, até pelo sistema de cooperativas de saúde de todo o país, tem adotado que medidas? Como a Unimed enxerga e como também esse equilíbrio de custos assistenciais tem sido tratado? Cada vez mais a inovação pode ajudar, até nesse caso a tecnologia pode ajudar nesse cenário, doutor Bley? Com certeza. A gente precisa inovar. E inovar não necessariamente tem a ver com tecnologia. As pessoas às vezes confundem, né? Inovação igual tecnologia. Inovar é você lançar um olhar diferente, né, para aquilo que eventualmente você já faz, algum processo seu que precisa ter um olhar diferente, que precisa ter alguma mudança. E sim, nós temos como federação, a federação ela é a cooperativa de segundo grau, ela congrega todas as singulares, todas as Unimedes do estado, são 22 Unimedes aqui no estado do Paraná, e mais a federação. A federação ela tem, até por um dever de ofício, um monitoramento de como que estão indo os custos, as receitas, ou seja, o acompanhamento econômico e financeiro das Unimedes. E a gente costuma fazer isso mensalmente e vai colocando os alertas, né? Vai indicando, olha, né, tal situação pode estar acontecendo, de que forma que a gente pode criar um plano de ação, de que forma que a gente pode estar trabalhando para criar esse ambiente de sustentabilidade, que a gente possa manter a Unimed estável e, principalmente, fazendo as entregas necessárias a cada um dos beneficiários e também gerando uma remuneração digna a todos os cooperados. Então, existe esse processo de monitoramento, mas, além disso, aqui no Paraná, a gente tem trabalhado de forma muito parceira com as singulares, por exemplo, em compras conjuntas de insumos para diminuir esses custos, ganhar escala, né? Então, isso tudo facilita. Negociações com a própria indústria para a gente ir conseguindo novos meios, tanto de pagamento, né, prazos, custos. Então, todo esse trabalho conjunto também é feito com o auxílio aqui da federação. E, obviamente, tem algo que é um grande diferencial do sistema Unimed, que é o intercâmbio, quando, por vezes, um usuário, um beneficiário de uma Unimed está viajando ou está numa outra cidade, consegue fazer esse atendimento numa outra Unimed, e isso tudo é feito dentro aí de parâmetros e protocolos bem estabelecidos entre a Unimed. A gente sempre está revendo essas regras para fazer a melhor entrega e também que não tenha os impactos maiores, né, para a cooperativa. Então, a gente sempre procura estar equilibrando. Então, sim, existe monitoramento, existe uma série de ações que são realizadas para que a gente possa estar, como a gente fala, racionalizando, né, dentro de uma linha de racional a utilização desses recursos. A gente sempre fala que é muito melhor a gente racionalizar do que racionar. Porque o racionar é você estabelecer cortes, né? O que por vezes não gera equidade. Então, o que a gente quer é racionalização, ou seja, evitar o desperdício. E isso é fundamental para que também o equilíbrio das contas aconteça. Aqui desse lado que é da comunicação, né, não necessariamente, né, dessa matemática, vamos dizer aqui do dia, a gente fala do poder da informação.
E a gente vem também percebendo, não é, doutor Blake, que a informação é tudo também na área da saúde. Nós estamos falando de mineração de processos, estamos falando de mineração de dados, estamos falando como esse diagnóstico por meio da informação está baseando e pode basear ainda mais uma eficiência, uma gestão de risco, inclusive, né? Uma gestão dentro da área. Essa inovação que o senhor comentou, que não necessariamente é a adoção de investimento tecnológico, também acontece dessa forma de obter cada vez mais dados, conhecendo cada vez mais o cooperado, é possível fazer uma gestão cada vez melhor também, doutor? Tendo tanto o cooperado quanto o beneficiário. Então, assim, eu conhecer as pessoas para quem você está trabalhando, né, que são seus, chamados assim, seus clientes, né, é fundamental. Isso é a base, né, para toda a prestação de serviço, ou para quem vende produto, ou seja, para o mundo aí do mercado, vamos chamar assim. Então, esse conhecimento prévio, e principalmente que a gente precisa desmistificar. Por vezes, as pessoas têm preocupação de que a operadora, e aqui no nosso caso, a Unimed, né, vai saber o que eu tenho, vai me dificultar. Não, não é esse o caso. Muito pelo contrário. A gente quer ver de que forma que a gente pode lhe auxiliar, né, cada vez mais a você ter um bem-estar, uma condição de saúde, prevenindo, promovendo saúde, porque a gente sabe que tanto com a prevenção e a promoção, a gente consegue ter diminuição de risco. Então, com isso, o beneficiário ele ganha em condições de saúde, assim como também você tem uma redução de custos por outro lado. A gente sabe que muitas vezes nós pegamos certas situações, e aí eu vou falar sendo médico, né? Pacientes que chegam a nós já com estágios avançados de doenças, aonde você tem tratamentos mais difíceis, mais penosos para a própria pessoa, né? E riscos maiores, custos maiores, sendo que se lá atrás, anos antes, tivessem sido tomadas algumas medidas preventivas, isso eventualmente não teria acontecido. Então, é importante também esse papel da prevenção, da promoção, para que a gente consiga dar qualidade de vida para as pessoas, boa saúde, né? E também isso não impacta nos... Mas, para isso, a gente precisa ter esse processo de confiança, né? Beneficiário em relação ao operador, operadora em relação ao beneficiário. Então, existem alguns programas que o próprio sistema Unimed tem, as diversas Unimedes têm, programas de acompanhamento, de aconselhamento, pacientes crônicos, pessoas que têm doenças crônicas, né? Pessoas que têm, eventualmente, situações familiares, doenças familiares que às vezes precisam de rastreio, de acompanhamento. Então, existe uma série de programas, né? Programas para vícios, né? Situações que vão facilitar, digamos, esse conhecimento, né, das pessoas e, ao mesmo tempo, que a operadora ela não seja acionada somente na utilização para o acesso ao hospital, ao médico, mas que o beneficiário enxergue na operadora uma parceira, né, enxergue na Unimed uma parceira para cuidar da sua saúde. Então, isso é um processo realmente de confiança e isso, obviamente, vem com o tempo, com a relação entre as partes. E, da mesma forma, com o cooperado. O cooperado também já é o sócio da cooperativa, ter esse olhar, porque, no final das contas, quem faz isso, esse trabalho principal, claro que tem a área administrativa, mas é o cooperado na ponta, também nos representa, também representa a marca aí em todos os beneficiários. Dr. Blay, como médico e como diretor da Unimed Paraná, qual é o peso do envelhecimento da população em tudo isso que nós estamos falando? Porque é notório, né? É a lei da vida, a gente vai ficando mais velho e vai tendo aí uns probleminhas, né? Esse envelhecimento da população hoje preocupa, até porque, pelo menos num primeiro momento, a gente ainda não aliou como sociedade o envelhecimento necessariamente saudável. Estamos no envelhecimento de atingir os 100 anos, mas não necessariamente com qualidade ainda, em pelo menos a maior parte dos casos, ou, né, numa quantidade relativamente significativa, né? Como é que a gente pode colocar esse envelhecimento nessa conta toda sobre a qual estamos falando, doutor? Envelhecimento não é um problema. Tá? Que bom que a gente está podendo, digamos, ter aí uma longevidade maior,
e isso, obviamente, está linkado a inúmeras situações estruturantes, estruturais da própria sociedade, e uma delas são os avanços que a própria medicina teve nos últimos anos. Para você ter ideia, Joyce, eu sou de 1971, nascido em 71. Eu fui dar uma palestra há tempo, e aí uma das partes era sobre a questão de longevidade, envelhecimento, e eu, por curiosidade, fui ver uma análise, e a expectativa de vida em 1971, aqui no Brasil, para homens, era de 54 anos. Eu tenho 53, faço 54 esse ano. Então, ou seja... Isso que eu ia falar, o senhor está nessa idade. Eu estou no bico do corvo, como diz, né? Então, assim, veja como que mudou, e hoje já está beirando os 80. Então, tudo isso passa por um processo que, óbvio, a medicina contribuiu muito, mas o próprio desenvolvimento da sociedade, questões de saneamento, alimentação e tal. Então, assim, envelhecer não é o problema é como envelhecer. E aí entra muito o autocuidado, o senso de autocuidado, a questão, como a gente já comentou, da prevenção. Então, é fundamental a atividade física, a questão da alimentação equilibrada, o controle adequado de eventuais doenças crônicas que as pessoas têm, uma pressão alta, diabetes, reumatismo, alguma coisa nesse sentido, então tem controle melhor, porque o envelhecer com qualidade é uma benção, né? É uma benção. Então, a gente tem que cada vez mais buscar isso. E, obviamente, que impacta, porque atuarialmente, a gente falou lá no começo aqui dessa conversa, as faixas mais altas de idade costumam ter um custo maior, por maiores complexidades dos seus problemas de saúde. Em que pese nós estarmos vivenciando também, na primeira faixa, um grande aumento de custo por conta dos transtornos do espectro autista, especialmente desse transtorno, que tem demandado uma frequência grande de terapias e que isso, obviamente, tem impactado também nos custos de uma forma geral. Mas, numa linha, digamos, dentro daquilo que é a história, sim, as últimas faixas etárias são aquelas que acabam demandando mais. Agora, se você consegue envelhecer com qualidade de vida, mantendo, né, um bom padrão de saúde, mantendo uma musculatura adequada, isso a necessidade da atividade física, que a gente vê muito, eu vejo no consultório, muito são idosos com problemas ortopédicos por conta de situações que o músculo não está bem fortalecido, não fazia uma atividade regular, e aí isso acaba impactando nas articulações e levavam a outros problemas. Então, assim, tendo toda essa consciência do autocuidado, a gente acredita que o impacto com certeza vai diminuir. Doutor Play, o papo sobre agora a primeira faixa também estar impactando vai ficar para uma próxima, porque eu acho que vai render só também um episódio sobre isso, né? É um dos assuntos do momento também, né, doutor? Mas só para a gente fechar e não alongar ainda mais, é uma área que está sendo olhada não só por um plano específico ou por uma cooperativa específica, né? Tende a evoluir e se torna ainda um cenário de desafio para 2025, essa primeira faixa, como o senhor citou? Sim, eu acho que algo que a gente percebeu e ainda que é importante a gente deixar claro, né? Em que pese muita gente está estudando, ainda não se entende o porquê desse aumento de frequência, né? Dos transtornos de espectro autista. Então, ou de distúrbios do desenvolvimento, do baixo desenvolvimento. Não existe ainda isso de forma muito clara, está levando a esse aumento de diagnósticos. Claro, a gente tem algumas pistas, mas não existem ainda algo muito definitivo. O que se tem, obviamente, é uma necessidade, né, que está vindo da sociedade, está vindo das pessoas, que as operadoras têm que se adequar para que possa dar vazão a essas necessidades.
mas da mesma forma que a gente tenha, e aí a parceria, caso dos pais com as operadoras, é fundamental para que a gente possa realmente acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, o quanto elas estão tendo de ganho real, né? Por quê? Porque, às vezes, você mantém uma estrutura de terapia ou de tratamento e não está conseguindo ganho real. Opa, será que não existem outras opções, outras coisas que poderiam estar sendo feitas? Então, e por vezes os pais ficam perdidos. Então, o confiar, né, nas operadoras para auxiliar nesse processo de acolhida e de desenvolvimento. E nisso o sistema Unimed, posso dizer que acho que sai na frente. Existem vários centros já espalhados dentro do estado, mas existe todo um processo também de acolhimento, de entendimento, de individualização dos casos. Então, existe todo esse processo de acolhimento e o entender da necessidade dessas pessoas. Então, acho que isso é fundamental. Doutor Bley, mais uma vez, muito obrigada por conversar com o Saúde Debate. É sempre um prazer recebê-lo por aqui. Assim, a gente fala um pouco da Unimed, mas também desse cenário importante diante do seu conhecimento. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês.